Olá pessoal, aqui quem fala é Roberto Ferreira e estou entrando com mais um vídeo tutorial sobre o Photoshop no meu blog Roberto Ferreira, certo? Bom, nesse efeito de Photoshop a gente vai trabalhar com fontes, a gente vai alterar o modo de fonte, né, para ele ficar com essa textura de estilo cerveja, bem bacana, bem interessante de se fazer. Eu achei extraordinário esse efeito e espero que vocês também gostem, ok? Para a gente começar, a gente vai vir aqui em arquivo, novo, o nome que está sem título aqui, vocês podem renomear para efeito de texto com cerveja. A largura desse novo documento vai ser de 1280 pixels por 720 pixels e clique em OK. Quando ele entrar no novo documento, o que vocês podem fazer? Vocês podem background. Então, para isso, vocês poderiam destravar a camada, né, e pintar por aqui, ou simplesmente vocês podem vir aqui na lata de tinta, certo? Escolher aqui uma tonalidade de verde, por exemplo, né, um verde que agrada a vocês, tal. Clicar em OK e pintar. Eu vou fazer um pouco diferente dessa vez. Eu vou marcar a lata de tinta aqui na minha barra de propriedades. Eu vou clicar em padrão, vou vir aqui no estilo de padrões, certo? Que geralmente o Photoshop tem por padrão. Eu baixei aqui esses estilos aqui coloridos, né? Vocês podem no Google pesquisar por padrões do Photoshop. E eu vou clicar nesse verde, né? Com a lata de tinta marcada, eu vou clicar por cima e ele vai me pintar, ok? Bom, pessoal, aqui que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma fonte, certo? Eu vou a ferramenta de texto, eu vou aqui alterar o tamanho dessa fonte para 400 pixels. O estilo da fonte, vocês procurem aí por Cooper STD, certo? Essa fonte aqui ela é uma fonte padrão do Windows, tá bom? Vocês marcam ela. Acho que 400 pixels ficou grande demais. Ficou grande demais ainda. Eu vou botar 150. Eu acho que vai ficar bacana. Vamos ver aqui. Eu vou digitar aqui o nome Iscol. Opa. Iscol. Vou colocar aqui Iscol. Certo? Eu vou tentar centralizar aqui. Pronto. Certo? Com o nome Iscol centralizado, né? O que a gente vai fazer? A gente vai clicar duas vezes aqui na camada de texto. Certo? Ele vai abrir aqui o estilo da camada, certo? Esse estilo da camada, a gente a princípio vai alterar aqui essa opção, a gente vai desmarcar, mesclar camadas recortadas como grupo e vamos marcar mesclar efeitos internos como grupo, certo? Por quê? Porque o efeito, praticamente todo efeito que a gente vai fazer vai ser interno, certo? E não relacionado às próprias camadas, mas sim internos com, por exemplo, o efeito da fonte, né? Ele vai pegar todo dentro da fonte, certo? Então, feita essa opção aqui, vocês podem clicar aqui em cima do nome sobreposição de degradê, certo? Aqui na sobreposição de degradê, a gente vai clicar aqui nessa opção de degradê, certo? Vamos criar um ponto, né? E arrastar esse ponto aqui para 40%. Aqui embaixo a localização 40%. Criaremos um novo ponto e vamos levar ele até a localização, na verdade, de 85%. Então esse ponto aqui, ó, se vocês prestarem atenção, ele está na localização 0%. Esse ponto a gente vai alterar a cor dele para E98700. Vamos clicar em OK. Esse segundo ponto a gente vai alterar a cor dele para AD7D03. O terceiro ponto aqui, ó, que está na localização 85%, a gente vai alterar a cor dele para 772F02. Já vai tomando forma de cevada, né? E aqui, nesse último ponto, a gente repete a mesma cor que a gente colocou no terceiro.
Então vamos lá, 772F02. Bom, pessoal, perfeito, certo? Isso é o que a gente queria, a princípio, começar a trabalhar. Quem? As cores. Porque as cores no Photoshop é quem manda, certo? É que dão aquele olhar bacana do pessoal que impressiona, tá certo? Então a gente vai marcar aqui a opção aqui, ó, chanfro e entalhe. A gente vai para dar a opção que a gente chama de efeito PC que está booleado, ok? Então a gente no chanfro e entalhe a gente vai alterar o tamanho dele, né, a princípio para 15 detalhe, né? Estilo, chanfro interno, técnica, suave, profundidade 100%. Verifique se isso aí tá correto, pessoal. A direção é acima mesmo, o tamanho 15%. E a suavização, que vai estar logo aqui embaixo, a gente coloca de 1%. Ok? Logo após a gente alterar essa opçãozinha aqui, no sombreamento, a gente vai desmarcar essa opçãozinha aqui chamada utilizar luz global, certo? A gente vai colocar o ângulo de menos 90 graus e a altitude a gente vai colocar de 35. Conseguindo ter esse efeito aqui, ó, a gente já consegue ter uma noção melhor do que está ficando, ok? No contorno do reflexo, que é esse aqui, ó, vocês vão clicar e vão marcar aqui esta opçãozinha aqui, ó, chamada inclinação com curva. Marca ela e marca a opção aqui suavização de serrilhado. Logo após, a gente vai trabalhar um modo de sombra, né, que está aqui multiplicação. Vamos colocar a opção divisão na cor branca com a opacidade 100%, ok? Isso vai fazer com que pegue essa tonalidade aqui, ó, esbranquiçada, né? Já dando um pouquinho mais de efeito, um pouquinho mais de vida ao nosso trabalho. Marca a opção aqui contorno, ok? Marcar a opção contorno. Vocês vão novamente no contorno aqui, ó, marcar aquela mesma opção, que é a inclinação com curva, e marcar suavização de serrilhado, ok? Agora a gente vai passar a trabalhar com brilho interno. O brilho interno, pessoal, a gente vai começar aqui no modo de mesclagem, está a divisão. Vocês podem colocar aí, ó, sobrepor. Ele vai sobrepor a cor que está de fundo, ou seja, a cor que ele já está pegando, certo? A opacidade dele, aqui a gente vai trabalhar em 90% e vai colocar a cor branca. Os elementos, tá certo? Deixam mais suave. A origem coloca para o centro. Ó, show de bola, já pegou aqui o efeito que a gente quer. O tamanho, certo? Que a gente vai trabalhar vai ser de 80 pixels. 90 não, pessoal, 80, certo? A sombra interna, cadê sombra interna? Daqui, ó, sombra interna, a gente vai trabalhar com o modo de mesclagem que está por padrão aqui, multiplicação. A gente vai alterar para superexposição de cores e a opacidade dela aqui em cima a gente vai alterar para 55. Novamente desmarca a opção utilizar luz global e o ângulo a gente vai alterar para 180 graus. Mais abaixo a gente vai ter a distância. Por padrão, verifique se o seu Photoshop está trazendo 5 pixels. Coloca 0. Desfoque 0. Tamanho 20. Aí agora vamos passar para a sombra projetada, que é essa última opçãozinha aqui, ó. Clica na sombra projetada. Vamos começar a alterar aqui pela opacidade. Está em 75%, altera para 20%. O ângulo que está a 120, bota 90 graus. Desmarca novamente a opção utilizar luz global. A distância coloca 8%. O tamanho, que vai estar mais aqui embaixo, 4%. A expansão pode deixar 0 pixels, né? Pessoal, eu falei agora a distância de 8%
8%, mas é 8 pixels e o tamanho 4 pixels. Ok? Pode clicar em OK, certo? Veja aqui ó, que todos os efeitos que a gente trabalhou para gerar esse tipo de efeito, já que já está tendo uma noção melhor do nosso efeito, certo? Já tomou forma, tá bom? Eu vou criar aqui uma nova camada. Essa camada eu vou vir aqui na lata de tinta, vou colocar o preto, vou pintar de preto. Opa. Lembrando, ó, que aqui em cima tem que ser aqui, ó, primeiro plano, certo? Aí sim ele vai pegar o preto. Se tivesse marcado padrão, ele ia pegar o padrão que está aqui ao lado, ok? Então, marquei a opção pinta de preto, certo? Aí você em cima da camada aqui, ó, na verdade eu vou até renomear essa camada. Vou colocar aqui bolas de gás, certo? Vou clicar aqui com o botão direito em cima da camada bola de gás. Vou criar aqui um nome, vou marcar essa opçãozinha, na verdade. Ao clicar com o botão direito, vocês vão marcar a opção criar máscara de corte. Veja que ele colocou essa setinha dizendo que todo efeito vai ser colocado na camada abaixo, ou seja, na camada que vai estar justamente as letras. Ok? Aí a gente vai lá no menu filtro, pixelização, meia tinta. No filtro meia tinta, o tipo dele, vocês vão clicar lá em pontos pequenos, vão marcar pontos médios e vão clicar em OK. Aqui no efeito da camada, ó, que vai estar normal, vocês vão clicar em normal e vão marcar a opção luz indireta. Já pega esse efeito aqui e a opacidade dele vocês podem alterar para 35%. Ok? Então com isso você já tem um efeito bastante interessante, né? Que é como se tivesse uma opção gasificada aqui dentro da letra. Ok? Novamente a gente vai aqui em filtro, vamos marcar a opção desfoque, desfoque gaussiano. Cadê o distorção? Não, desfoque gaussiano aqui, ó. No desfoque gaussiano, o raio dele vocês alteram para 0,7 pixels e cliquem em OK. Ele vai dar uma desfocada bem leve, né, na nossa camada do gás. Ok? Vocês vão fazer o seguinte agora, vocês vão pegar aqui a ferramenta, na verdade, Rectangle Tool, que é a ferramenta de retângulo, altera para a cor branca, certo? E cria um retângulo passando aqui, ó, em toda a metade da fonte. Ó, vai ficar dessa formazinha aqui, ó, certo? Com a ferramenta de retângulo criada, vocês vão vir aqui na ferramenta, aqui na camada da ferramenta retângulo, vão clicar com o botão direito e vão marcar novamente criar máscara de corte, fazendo com que o nosso objeto ele entre para a camada de baixo, certo? Que também está subjugada à camada de texto. Ok? Na camada de retângulo, vocês vão clicar duas vezes aqui na camada para chamar o estilo da camada, certo? Aqui na opção sobreposição, na verdade, de padrão, certo? Vocês vão marcar ela. Aqui no padrão, vocês vão clicar em cima e vão marcar a opçãozinha chamada nuvens. Deixa eu achar minha opção nuvens aqui, pessoal. Aqui, ó, nuvens. Para quem não tem essa opçãozinha nuvens, é muito simples de colocar, certo? Vocês, quando clicarem aqui, vocês vão vir aqui nessa ferramenta, né, e marcar qualquer uma dessas opções que ela vai ter a opção de nuvens, tá certo? Ou preenchimento com textura 2 ou preenchimento com textura 1. Ok? Após isso, o que vocês vão fazer? No modo de mesclagem aqui em cima, vocês vão alterar, na verdade, de normal para multiplicação. A opacidade está 100%, vocês vão alterar para 15%. A escala, que está 100%, altera para 150%.
Logo após alterar a camada sobreposição de padrão, vocês vão marcar a opção chamada sombra interna. Aqui na sombra interna, o que a gente vai alterar por padrão? A opacidade está a 75%. Né? Vocês vão alterar para 40%. O ângulo, se não tiver 90 graus, altera para 90 graus. Desmarca a opção utilizar luz global. E altera aqui para 90. Abaixo aqui a distância está a 5%, vocês vão deixar a distância com 0. Desfoque 0. E o tamanho, vocês vão colocar de 20 pixels. Veja que quando você alterou o tamanho aqui, ele já altera esse esfumaçado aqui para dentro da camada branca. Eu vou colocar aqui um maior para vocês terem uma noção melhor. Ó, aumentou aqui, certo? Vou voltar aqui para o 20 pixels, que é o que a gente vai querer, né? Ele dá aqui essa pequena sombra para dentro da camada. Vou clicar aqui em OK, certo? Com essa opçãozinha aqui marcada, ó, a opção de retângulo, vocês vão lá clicar no nome filtro, menuzinho aqui em cima, converter para filtro inteligente. Ele converte automaticamente para filtro inteligente. Novamente, vocês vão clicar lá no menu filtro, vocês vão em distorção, ondas. Aqui na opção de ondas, o que vocês vão ter que alterar? Vocês vão alterar aqui, ó, o número de geradores para 4, certo? O comprimento da onda mínimo vai ser 105 e o máximo vai ser 106, certo? A amplitude vocês vão deixar aqui 5 e o máximo vocês vão alterar para 10, ok? E aí vocês vão clicar em OK. Mas antes do OK, vocês têm que prestar atenção numa coisa. Horizontal e vertical tem que estar 100% cada um. Áreas indefinidas, repetir pixels da aresta e o tipo aqui em cima senoidal, ok? Pode clicar em OK. Veja que ele já pega, ó, uma leve alteração aqui, ó, já dá uma ondulação bem bacana. Aí agora vocês vão novamente lá no menu filtro, vocês vão na opção distorção, zigue-zague, tá aqui embaixo. Na opção zigue-zague, vocês vão alterar a intensidade, que está 10, aqui no meu, vocês vão alterar para menos 85. A cristas, que está 5, vocês vão alterar para 10. E o estilo, aqui embaixo, certo? Vocês vão clicar em ondulações concêntricas e vão colocar fora do centro. E aí, vocês vão marcar OK. Ele vai dar aqui uma pequena tremulada, né? Já trazendo o nosso efeito, um efeito bem bacana, um efeito que a gente já estava esperando. Bom, pessoal, tá aí o efeito. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês gostaram, dá um joinha aí e acesse meu blog aí, o news.robertoferreira.eti.br. A todos um forte abraço e obrigado.